Boa noite, caros irmãos. Hoje nós estamos aqui para refletirmos sobre um tema muito importante, que é a importância da evangelização do Espírito na transformação do lar. Vamos pensar na importância que é o lar transformado para toda a humanidade. De que forma nós vamos estar atuando pelo início que é o quê? O nosso lar, a nossa casa, junto à nossa família. Qual é essa importância? Vamos parar um pouco para refletir na noite de hoje. Mas primeiro vamos pensar o que seria a evangelização espírita. Nós temos que pensar que a evangelização espírita ela é um processo de educação moral, um processo que traz os conhecimentos do Cristo, dos seus ensinamentos, com as luzes da doutrina espírita. Esse processo ele é transformador, porque ele nos traz o esclarecimento do porquê da vida, o esclarecimento do nosso dever como seres humanos, a importância que é o processo evolutivo, que somos seres imortais. Então, é um conhecimento que clareia o nosso caminhar, o nosso entendimento. Então, ele é fundamental para a nossa transformação. E essa evangelização, onde ela se encontra? Vamos trazer e pensar na casa espírita. A evangelização na casa espírita é aquele momento que você está assistindo uma palestra, é aquele curso que você está fazendo do Evangelho, do ESG, uma formação como trabalhador. É a evangelização infanto-juvenil, onde levamos nossas crianças e os nossos jovens. E hoje nós temos, inclusive, a evangelização na pré-concepção, onde os casais que pretendem formar uma família já começam ali a refletir e a despertar para a importância da transformação do lar por meio do Evangelho do Cristo, por meio do conhecimento que a doutrina nos traz, esclarecendo a importância de transformarmos o nosso lar. E essa evangelização do Espírito, ela faz com que se formem pessoas, indivíduos, seres mais conscientes do seu papel, mais comprometidos na transformação de si mesmo e, consequentemente, na transformação do próprio mundo, porque serão seres atuantes, conscientes do seu papel, como seres transformadores. E isso nós iniciamos desde a infância. É a nossa responsabilidade como pais. Essa evangelização, se nós pararmos para pensar, ela trabalha muito, de uma forma tão importante e tão cuidadosa, a educação dos nossos sentimentos. Então, por meio do autoconhecimento, nós vamos parando, analisando, observando como estamos, de que formas estamos atuando na vida, de que forma reagimos muitas vezes às situações, como compreendemos o que nos acontece, o que acontece com o mundo. Então, ela trabalha esse sentimento e, com isso, ela vai o quê? Despertando as potencialidades que estão muitas vezes adormecidas. Aquelas virtudes que já possuímos, mas que muitas vezes estão ali, latentes, ou que precisam ser fortalecidas. Se desenvolvemos potenciais, vamos também trabalhando o quê? Aquelas questões, aquelas dificuldades que ainda carregamos, principalmente como o egoísmo, o orgulho, tão presente em cada um de nós, e que sabemos que é uma grande chaga da humanidade. Pois, devido ao orgulho, ao egoísmo, tantos desencontros ocorrem, tantas desavenças, onde vemos a guerra ainda aí presente, porque faltou o quê? Esse trabalho dos sentimentos, desde o início, lá no lar, quando se formou uma família. E esse processo de evangelização, ele é um processo que ele não faz imposições, porque a doutrina, ela vem
e nos mostra que o ser, o indivíduo, ele tem o seu próprio caminhar, que cada um tem a sua forma de ver, tem o seu processo próprio, alguns um pouco mais rápidos, outros um pouco mais lentos. A doutrina vem, o conhecimento, a evangelização nos traz o conhecimento, e nós escolhemos o que fazemos com ele. Nós decidimos o que fazer com ele. Então não é imposto em nenhum momento que você precisa, você tem que transformar. Não, mostra que se você transformar, você vai estar sendo um ser humano melhor e com toda certeza vai viver de uma forma melhor. Se pararmos agora e pensarmos na família, no Evangelho nos traz que a família é um laboratório divino, onde reencarnam os espíritos para se aprimorarem mutuamente. Vamos pensar nessa fala, laboratório divino. Muitas vezes, quando se fala da família, né, se pensa, vai reencarnar às vezes um inimigo, um desafeto, vou resgatar os meus débitos, vou pagar, né, as dívidas, vou viver um karma. E esquecem de pensar que a reencarnação, ela é um processo educativo. E a primeira oficina e o laboratório, como nos traz o Evangelho, onde as almas vão estar se encontrando e tendo a oportunidade de refazer a trajetória, de aprender a amar, de aprender a respeitar, a trabalhar o perdão. Então, no lar, onde nós trazemos a presença do Cristo, nesse processo evangelizador, ele vai estar se transformando porque os indivíduos vão estar trabalhando a sua transformação, a sua educação moral, por meio do conhecimento que a doutrina traz esclarecedor. Então, esse papel dos pais na educação moral dos filhos é primordial. Ele é necessário para que o indivíduo, ao caminhar na encarnação, ele possa ir transformando no seu ritmo, com respeito, com entendimento, transformando a sua trajetória. Ao pensar trazer a evangelização aqui da infância e da juventude. O que ocorre num trabalho desse? Como é esse processo? Primeiramente, o que se traz é uma forma vivencial, sem teorias, mas a experiência, o viver, uma verdadeira oficina, onde a criança, o jovem, vão experimentando por meio de práticas, de muitas vezes um jogo, uma leitura, uma dinâmica, vão vivendo ali o ensinamento do Cristo, trabalhando em cada um os seus sentimentos, as suas emoções, para que eles possam começar a se perceber, eles possam começar a se conhecer. Essa criança, esse jovem, ao retornar da evangelização para casa, será que ele vai estar neutro? Será que ele já vai estar ali recebendo aquela semente que vai precisar estar sendo mantida, cuidada, adubada, aquela terra? Então, o processo evangelizador, ele é em conjunto, família e a casa espírita. É uma parceria, é nos reunirmos e nos unirmos em prol de um bem único, essa transformação, a transformação desse lar. Então, aquela criança, aquele bebê que está muitas vezes ali na turminha, começa a aprender a dividir o brinquedo, o lanche, a entender que ele tem o momento dele e o outro também. Nesse processo evangelizador, ele já vai fazendo essa transformação e, ao chegar em casa, ele já vai estar
levando também essa semente. Então, a evangelização do ser, ela não trabalha só o indivíduo, ela começa pelo indivíduo, mas cada indivíduo transformado, onde quer que ele esteja, ele vai ser um agente de transformação. Então, nós iniciamos desde a infância, trabalhando, levando, apresentando Jesus para essa criança, para esse jovem. E esse lar vai recebendo esse ser que retorna. E esses pais, tomando consciência da sua responsabilidade, porque a doutrina nos traz isso, que nós somos responsáveis por esses seres que retornam à Terra, por esses seres que precisam estar em contato com Cristo, para que eles possam transformar os seus sentimentos, para que eles possam mudar a sua trajetória, para que eles possam ser preparados para o encontro com o Pai em algum momento, com o Criador, observando, entendendo a importância da vida, a importância da família, ter aquele sentimento de gratidão pelos seres que lhe deram a vida. Então, tudo isso faz parte do processo evangelizador. E ele vai estar, sim, trabalhando o indivíduo que vai estar fazendo parte daquela família e, futuramente, fazendo parte, muitas vezes, da própria família que ele irá formar. Então, integrar, como que nós podemos integrar a casa espírita com o lar? Aquele trabalho, aquele aprendizado que aconteceu na casa espírita, né? Você foi para a palestra, deixou seu filho na evangelização, depois finalizaram os encontros, foram para casa e o aprendizado ficou lá, na casa espírita. Agora você foi para a rotina e deixou de lado o que foi trabalhado ali? Ou você leva consigo o que você conseguiu naquele dia refletir e pensar e trazer para si a necessidade de uma mudança, e você vai chegar em casa e você já vai pensar: nossa, eu preciso ter mais paciência, compreensão com as pessoas com quem eu convivo. Então, a casa espírita, o lar, ele deve ser uma extensão da casa espírita. Porque o que você aprende lá, os conhecimentos adquiridos ali, eles são o quê? Necessários para se colocar em prática. E qual o primeiro local que você estará fazendo isso? É o lar. Então, quando a evangelização, você introjeta aqueles conhecimentos, você se permite e busca essa transformação, você vai ser um ser transformado, modificado, e você estará levando essa evangelização para o seu lar. E o lar transformado vai o quê? Ser aquela célula que vai estar ali se ampliando, chegando, se expandindo na sociedade. Porque aquela criança, aquele jovem, aquele adulto vai estar exercendo outras funções além do papel na família. Ele vai estar numa escola, ele vai estar no trabalho, ele vai estar no trânsito, em uma festa. E como será esse comportamento desse ser? Então, quando nós tomarmos consciência de que essa transformação de cada indivíduo e do lar, ela vai ser, sim, aquele ser humano consciente do seu papel. E o seu papel é transformador para uma sociedade melhor, para um mundo melhor, onde as pessoas têm consciência de que nós podemos viver e buscar a harmonia conosco mesmo, a harmonia com o próximo, para que a gente possa se harmonizar com tudo. Hoje nós percebemos e entendemos que a natureza, como um todo, ela é esse próximo também. Não é só o próximo ser humano, o próximo tudo, porque é onde nós vivemos, é onde nós nutrimos de energia, nós nutrimos o nosso corpo, a nossa alma. A natureza está aí vivendo em harmonia entre si e nós, né, esquecemos disso, que fazemos parte, né, fazemos parte desse todo.
E à medida que a gente vai se transformando, se evangelizando, a gente vai tomando consciência dessa responsabilidade como parte da criação. Então, quando essa criança, esse jovem, esse adulto que passou pelo estudo e fez as reflexões, muitas vezes ali no atendimento fraterno, assistiu uma palestra, trouxe para si, ela vai chegar no lar mais harmonizado, ela vai chegar diferente, ela vai sim transformar o seu lar, porque ela começou a transformação de si mesma. E a gente tem sempre que trazer essa esse entendimento da nossa responsabilidade perante o Criador, daqueles seres que estão sob a nossa tutela. É nosso dever não somente nos preocuparmos com a educação cultural, intelectual. Elas são importantes, elas são fundamentais para essa nossa vida aqui terrena, né? São necessárias para o desenvolvimento da humanidade, da sociedade. Mas, acima de tudo, nós temos que ter em mente que a educação moral, que resulta desse processo evangelizador, em que a doutrina espírita nos apresenta de uma forma tão clara, tão lúcida, em que a razão fortalece o nosso entendimento, esse sim, essa é a grande herança, é o grande presente que nós podemos dar a essas almas que tanto necessitam do Cristo, assim como nós. Nós desejamos, nós almejamos um mundo melhor. Mas como ter um mundo melhor se nós mesmos não conseguimos nos harmonizarmos conosco, nos harmonizarmos com o vizinho, com o chefe, ou dentro do próprio lar? Então, essa evangelização transformadora começa por mim mesmo. Ela é necessária para que eu possa ser aquele agente transformador, a começar pelo nosso lar. Então, que a gente possa sempre buscar esses momentos de reflexão, aquela leitura que nos traz um esclarecimento ou nos faz lembrar de algo que deixamos às vezes de lado, devido ao dia a dia, às situações, os desafios que surgem e que muitas vezes a gente cai neles, né? A gente se esquece, então, a importância de trazer o evangelho para dentro de casa. Nas obras póstumas, tem uma fala que diz que se o mundo deve se transformar, tem que operar-se pela educação. Mas que educação é essa? A educação moral, né? Então, a transformação do mundo depende para um mundo melhor, dessa nossa transformação moral. E uma forma também de harmonizarmos, de evangelizarmos o nosso lar, são nos encontros do culto do Evangelho. Não podemos esquecer esse momento tão importante, onde trazemos as reflexões do Evangelho e de obras que possam auxiliar com mensagens, e conversarmos, e trocarmos, e refletirmos junto à nossa família, junto àquela criança, aquele jovem que está ali. Nós podemos também estar refletindo juntos uma experiência que ele traga, de uma vivência dele, uma dificuldade que ele tenha tido na escola naquele dia, e nós, né, os responsáveis, os adultos, que possamos ter esse ouvido atento, aproveitando que nós sabemos que no momento do culto tem todo um amparo espiritual, assim como temos na casa espírita, né? Temos aquele amparo espiritual no momento que estamos nos nossos estudos, saímos de lá harmonizados, chegando no nosso lar, né, refeitos de harmonia, de entendimento, de fortalecimento, manter isso por meio da oração, por meio desse momento que é o culto do Evangelho, que é um momento, sim, evangelizador. Ali naquele momento, esse processo evangelizador, ele acontece, porque é o esclarecimento.
E quando eu estou reunido com a família, nesse momento eu estou fortalecendo os laços. Então a evangelização do ser, ela fortalece também os laços familiares, porque ela traz o entendimento, ela traz a compreensão, ela vai trabalhando a importância do respeito. O respeito que muitas vezes hoje a gente se espanta com algumas situações que a gente se depara, né, em alguns locais, e a gente pergunta: nossa, mas hoje as pessoas não se respeitam mais? Mas onde foi que nós perdemos isso? Como estão sendo os lares hoje? De que forma nós estamos atuando como responsáveis por crianças, por jovens, por esse lar? Quando buscamos, como pais, quando buscamos a evangelização, levar nossos filhos, aquela criança, aquele jovem, é importante nós pararmos para pensar de que forma eu também estou atuando na casa. Eu participo dos trabalhos, eu participo dos estudos, ou eu apenas levo os meus filhos porque alguém falou que é importante, que é necessário, que precisa, que é um tratamento. Porque o exemplo, ele é muito importante. Aquela criança, aquele jovem que vê o pai atuando, participando, estudando e compartilhando com ele os conhecimentos, com toda certeza ele também vai se tornar mais engajado no movimento espírita, na casa, no trabalho. Ele vai querer, ele vai buscar cada vez mais. Então nós somos sempre o exemplo. Então, para nossa reflexão, né, já concluindo esse momento em que a gente está abordando esse tema, não termos dúvida que a evangelização ela transforma o espírito e, consequentemente, o lar. O lar transformado, nós vamos ter uma sociedade transformada. Uma sociedade transformada, nós vamos ter a humanidade transformada. Sonhamos tanto com isso, desejamos tanto isso. Então, é desafiador? Sim, porque todos nós temos as nossas dificuldades. Mas nós temos um recurso fantástico, que é o conhecimento. Esse conhecimento que desperta, esse conhecimento que é transformador, esse conhecimento que ilumina a nossa trajetória, fortalece a nossa fé, para que a gente possa enfrentar, sim, os desafios. Nós não estamos sozinhos. E o lar evangelizado, ele forma indivíduos mais equilibrados e mais felizes. Porque o indivíduo equilibrado, ele pode viver, seja qual for a dificuldade, ele vai estar ali se mantendo confiante. Se em algum momento ele se sente fraquejar, depois ele vê, respira e fala assim: não, eu sei que eu não estou só, eu sei que isso faz parte do meu aprendizado e eu consigo vencer. O compromisso com a educação moral e espiritual é um investimento para a vida eterna. Já paramos para pensar isso? Vida eterna, investimento. A gente pensa no investimento financeiro, né? No banco. Está rendendo quanto? Né? Ah, rendeu tanto. Aí, nossa, eu preciso investir aí. Mas a gente parou para pensar nesse investimento para a vida eterna. Isso é fundamental, isso é muito importante. Nós podemos estar investindo nos nossos filhos para que eles sejam espíritos melhores, para que eles realmente sejam mais felizes. É importante a educação intelectual, como nós já vimos antes, mas não esqueçamos da educação moral, porque ela vai ser fundamental para que ele, seja a situação que for, com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, sozinho na multidão, ele esteja se sentindo bem, com equilíbrio, com força, com coragem para continuar a sua jornada.
E fechando aqui, vamos pensar que evangelizar é iluminar caminho da alma. Evangelizar é iluminar o caminho da alma. Que possamos ser luz no lar e na vida daqueles que nos cercam. Que nosso Divino Mestre possa sempre estar conosco, porque Ele está, na verdade. Nós é que nos esquecemos. Nós nos esquecemos que Ele disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. E também Ele nos lembrou de que somos luz. Então vamos trabalhar em prol dessa transformação, trazendo a luz do Evangelho Divino para o nosso lar, para que pessoas melhores formem sociedades melhores e uma humanidade melhor. Muita paz a cada um e que os nossos lares possam receber a visita do nosso Divino Mestre, não só nos momentos difíceis, mas em cada momento da nossa existência.